Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do Instagram da Clínica Comunique. Nós decidimos entrar um pouquinho antes aqui, porque nós conectamos os computadores no Facebook da clínica e no meu pessoal, tá? Para a gente conseguir alcançar o máximo possível de pessoas. E eu vou aguardar a Débora, psicóloga, entrar aqui para conversar com a gente, tá? E aí depois eu vou explicar o porquê do tema da live. Pessoal que... Deixa eu assinar aqui. John, boa noite. Entendi. Tá bom, então vou encerrar isso aqui. Encerra, não salva, descartar. Descarta, entra aqui. Oi, boa noite. Aí, depois eu vou explicar tudo aqui. Isso, vamos entrar aqui no que nós vamos fazer simultâneo. Instagram da clínica, meu Instagram, e pelo Instagram, oi, Ana, e pelo Instagram da Débora. Aqui. Me chama aí, Débora. Tô bem, hein? Tô melhor. Nós resolvemos entrar um pouquinho antes, pessoal, para acertar justamente a questão de som. Isso aqui que dá pra fazer. Como é que tá o som para vocês? Está dando microfonia? Preciso que vocês me digam. Aí. Como é que tá o som? Vocês conseguem? Tá ruim, John? E agora, melhorou? Pessoal do Facebook, tem como me dar um ok? Pessoal do Facebook, que está assistindo pelo Facebook, se puder comentar aí como está o som, eu agradeço. Vou colocar o som só em um para vocês conseguirem. Microfonia ainda? Melhorou? Mas está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem agora? Já solicitou? Solicitou. Mas é muita tecnologia, gente. Eu não estou conseguindo adicionar dela. Eu acredito que eu vai ter que sair dessa aqui. Vamos sair de um para conseguir falar com a Débora aí. Vamos lá. Boa noite a todos os que entraram agora. Não, agora foi. Vai assistir. Não. Olá, boa noite. Aê, Débora! Bem? Pessoal, tá conseguindo ouvir bem a Débora? Estão me ouvindo? Fala para mim, Débora. Oi, tá me ouvindo? Oi? Agora eu tô te ouvindo bem, Débora. Então, boa noite, primeiramente. Boa noite. Eu entrei um pouquinho antes, porque eu comecei a transmitir antes pelo Facebook, até para ver a questão de som, ter um feedback do pessoal, né, para a gente conseguir alcançar mais pessoas ao mesmo tempo. Então, eu estou pelo Instagram da clínica. O meu Instagram está transmitindo aqui ao vivo, e aí eu vou tentar colocar um pouco mais próximo para o pessoal conseguir ouvir o que você vai falar, né? E é isso. Vamos explicar para eles o porquê do tema, como a gente se conheceu, o porquê, né, dessa live aqui hoje, tá bom, Débora? A palavra está com você. Se apresenta aí, por favor. Então tá bom, vamos começar. Tá muito chique, tá transmitindo por vários locais, né? Bom, meu nome é Débora, eu sou psicóloga. Eu tô atendendo também na clínica Comunique junto com a Pamela. Nós nos conhecemos na faculdade, né? A gente fez algumas matérias juntas e a gente se conheceu aí, a gente manteve amizade e hoje estamos trabalhando juntos, né? Passando informação para as pessoas e trabalhando juntos de alguma forma. Obrigada pelo convite, né? Você quer se apresentar? Você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Não, então, eu estava conversando com o pessoal justamente falando isso, né? Que nos conhecemos na faculdade, fizemos neuroanatomia juntas, né? Fizemos o primeiro trabalho juntos e aí viu que funcionou, então a gente sempre preferia fazer o trabalho juntos, né? E aí depois, como a Clínica Comunique, pensando na equipe multidisciplinar, eu lembrei da Débora, né? Que sempre foi muito dedicada. Eu pensei, com certeza ela é uma excelente profissional. E você tem mostrado isso lá para a gente, né, Débora? Então é um prazer
estar trabalhando com você e estar falando agora com você, né? Vamos explicar, Eu então, agradeço. o porquê. Porquê do Uhum. tema autismo, né? Dia 2 é Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? Dia 2 agora de abril. Então, a gente decidiu começar a fazer uma série de lives sobre isso, porque o assunto é bastante extenso, né? Então, hoje, a gente vai, por mais que a gente já tenha tido perguntas relacionadas ao tratamento da fono e da psico com o autista, hoje nós vamos focar na família, em como a família recebe esse diagnóstico, tá? Então, assim, outras perguntas que vocês quiserem fazer, podem deixar depois na caixinha que eu vou deixar de perguntas no @da clínica, tá? E aí vocês podem fazer as perguntas que depois a gente vai responder também, de repente, até numa outra live, tá? Mas aí a gente está dividindo direitinho os temas e hoje o tema, a Débora vai falar sobre isso, né? Como a família recebe esse diagnóstico. Fala aí, Débora. Vamos sim. Então, a gente vai falar um pouquinho do autismo em si, né? A Pamela me convidou para falar da questão da família e a gente estava lendo alguns textos, alguns artigos, e neles falavam muito dessa questão do tratamento da criança, né? Mas não falava dessa abordagem com a família, que é de extrema importância, até porque se a família não estiver bem, como é que a gente vai pedir ajuda dela para ajudar no nosso trabalho, né? Para colaborar no nosso trabalho? Né? E aí a gente pensou em mesmo só colocar aqui o que é o autismo, né? O que tem lá no DSM-5, que é um transtorno que tem alterações tanto na comunicação da criança, né? É um complexo, tem vários níveis. Então é importante a avaliação, não fazer o autodiagnóstico, né? Não é porque seu filho apresentou um sintoma que você deve falar assim, nossa, ele tem autismo. Não, é o que acontece com frequência. Tem que ser bem avaliado para ter um tratamento adequado. Você quer ir acrescentando alguma coisa? Posso continuar falando? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Pamela? Agora falhou um pouco, Débora. Até onde você ouviu? Não, ouvi, consegui ouvir até agora, mas só deu uma picotadinha, umas duas palavras. Pode continuar, eu vou Ah, só pedir beleza. para você falar um pouco mais devagar. Ah, tá bom. Pode ir me freando, porque eu falo rápido mesmo. É, Então é isso, a gente olhou, né, leu alguns artigos, buscou informação sobre isso para poder trazer algumas coisas para você aqui, para vocês aqui hoje. O que a gente buscou? A gente foi no DSM-5 e viu alguns artigos para poder trazer o assunto. E lá no DSM-5 a gente tem como transtorno, né, e com essas dificuldades de interação, algumas características, né, que são mesmo do autismo, que são identificadas com um tratamento. O que a gente estava pontuando quando eu estava conversando com a Pamela em relação ao diagnóstico foi essa questão de não rotular, né, o que muda para a família quando a criança recebe um diagnóstico, né? O que muda para essa interação familiar? Muda alguma coisa? Né? Qual a importância da gente entender? E o que a gente mais viu foi reforçar essa questão da informação, das pessoas buscarem informação, não no Google, assim, né, digitar lá, porque aparece um monte de coisa, mas buscar informação com um profissional. Como eu tinha falado, né, o autismo é algo complexo, né? Então, pode ter diferentes alterações e dificuldades que a criança pode vir apresentando. É ideal uma equipe multi para essa criança, né? Para essas crianças, né, como um todo, assim, para avaliar. Né? Tem casos também, a gente estava vendo, que as pessoas nem sabem que tem, né? Porque é tão leve, né, que elas não percebem, ou vão descobrir só daqui quando forem adultas. Então, tem alguns casos já aparece na criança quando é pequena, né? Em outros momentos não. Se não for uma avaliação que consiga abranger tudo aquilo que é necessário para a avaliação do autismo, passa despercebido. Né? Então, por isso é necessário Isso. fazer os testes direitinho, A maior, avaliar. Pode a falar. maior parte, né, Débora, apresenta sinais entre 1 ano e 2 anos ali. São poucos que apresentam antes disso, né? Eu estava lendo em um dos artigos que fala que teve criança que com 6 meses tinha o mesmo comportamento, uma criança que foi diagnosticada depois com autismo, tinha aos 6 meses o mesmo comportamento de uma criança, como é que fala? Neurotípica, né? Então, quer dizer, geralmente os sinais são mais ali entre 1 ano e 2 anos de idade mesmo. Isso mesmo, isso mesmo.
E aí, um diagnóstico não é feito logo de cara, né? Não, você não vai um dia lá e tem autismo, bate o martelo. Não. Você vai passar por alguns especialistas, né, que vão avaliar. Primeiro, o pediatra, muitas vezes, que vai sinalizar para a mãe, né? Ou até mesmo a mãe sinaliza para o pediatra. E a partir daí, leva num neuro e vai buscando as especialidades para um tratamento pós o diagnóstico, né? Tem mais uma coisa para a gente acrescentar antes de entrar? O que você acha? Então, você vai falar da família agora, de quando recebe o diagnóstico? E Isso. Você quer adiantar alguma coisa? Você comentou no início, né? Da reação da família e como que muda tudo. Eu lembro aqui que, tudo bem, a Débora vai falar toda a parte da psicologia, né? Mas eu estudei um pouquinho de psicologia na faculdade de fono e eu lembro muito que o nome da matéria até é Família e o Processo Terapêutico, né? Porque não tem como a família não estar envolvida nisso aí. E é onde a professora falava, maravilhosa, por sinal, Renata, falava sobre o luto, né? Que o luto não é só sobre a morte, o luto é o luto do diagnóstico, seja qual for ele. E aí vem as fases do luto, né? Muitos pais ficam bastante tempo na negação, que a gente sabe. Na verdade, o que chamou a atenção da gente para esse tema, Débora, foi que a clínica participa de alguns grupos no Facebook, né? Mães de autista, autistas, jovens, aquela coisa toda. Vários grupos relacionados ao autismo. E aí teve uma mãe que publicou assim: será que toda mãe de autista tem tendência à depressão? E a gente, caramba, vamos chamar atenção para isso, né? A gente vê muitas outras coisas relacionadas ao autismo, mas não exatamente esse detalhe do psicológico da mãe, principalmente, não só, né, da mãe e pai, mas da mãe principalmente, parece que ela é mais atingida. E aí, por isso que a gente teve essa ideia de falar, sabe, sobre exatamente esse tema. E aí, Débora, vai contigo. Fase de luto, fase de processo Pode terapêutico, é deixar. tudo aí contigo, tá bom? Pode deixar. O que acontece? Eu não vi nada que afirmasse assim, toda mãe que tem um filho autista, né, ou está nesse processo de diagnóstico da criança, tem depressão ou tem algum diagnóstico de transtorno, né? Não vi nada acerca disso, nada comprovado ou certo. Mas o que ocorre, né, o que eu estava observando, é que tem bastante estresse, né? Porque é algo novo, é algo que precisa de outros cuidados. Você parar para pensar em relação a isso, qual é a rotina dessa criança, né? Ela tem uma rotina já, né, de ir para a escola e tudo mais, fora as terapias, fora os médicos, fora essas coisas que vão acrescentando, né? E até é legal a gente pontuar aqui, né, a participação não só da mãe, mas de toda a família, né? Porque fica uma carga muito só em cima da mãe, né? E às vezes a mãe precisa parar de trabalhar, precisa buscar outras pessoas para ajudar naquela rotina e vem o estresse. Então, claro que não acontece com todo mundo, mas se é algo que acontece com alguma mãe e ela está percebendo algo diferente nela, procura alguma ajuda, né? Nem que seja alguém que possa te escutar, procura psicologia para te ajudar em relação a isso, para orientar, para te acolher, porque às vezes você acha que não é nada e aquilo vai acumulando, acumulando e quando você vê, você não está conseguindo nem cuidar de você. Foi até o que a gente estava falando outro dia, né? Quem cuida do cuidador? E se você não consegue ficar bem para cuidar, né, do seu filho, né, você só vai sobrecarregando. Eu falo que sempre dá mochila nas costas, né? Você começa a encher a sua mochila até a hora que você não consegue levantar para continuar fazendo suas tarefas. Então é muito importante a gente... E acaba Isso mesmo. refletindo no funcionamento, né? Eu lembro bem que a professora falava que tem um estudo, né, que diz que tem muita incidência de separação, de divórcio após o diagnóstico, né? E é isso, é esse estresse, essa carga, a falta de informação, a falta, às vezes, acho que essa negação é a pior coisa, eu acho, sabe? Porque não busca especialistas, não busca a rede de apoio necessária para isso. E aí, Isso pronto, mesmo. começa a repetir, a carga fica pesada e aí os relacionamentos ficam entram em conflito e por isso que certamente acaba aí em separação, né, em divórcio, após o diagnóstico. Fica muita sobrecarga na mãe, né, na cuidadora ali em si. Só que eu penso assim, se dividisse, né, claro que nem todas as famílias vão ter o formato, assim, de todo mundo poder trabalhar e junto com a criança. Tem trabalho, tem sua rotina, tem sua vida, e quando chega o diagnóstico, tudo
abala ali, né? E por isso é importante repensar sobre, né? O que a gente pode fazer agora para poder, assim, se organizar, tanto para a gente, para não sobrecarregar, né? E para aquela criança que está precisando ali de um acolhimento maior naquele momento, porque é tudo novo para ela e para a família também. Você falou sobre a questão do luto, e é isso, né? A gente tem essa ideia, assim, quando muitas mães chegam pra gente falando assim, porque como é que você imagina seu filho, né? Ele vai ser assim, os olhos vão ser assim, nanana. Ninguém chega a imaginar, meu filho vai ter o autismo, né? Ou meu filho vai ter um diagnóstico tal. Aí quando isso chega pra pessoa, o que eu vou fazer agora, né? Eu não imaginei que era assim. Então tudo aquilo que ela tinha construído cai ali no chão, né? Assim, o que eu vou fazer agora sobre isso, né? E aí, quando você tem informação e rede de apoio, colabora muito para aquela mãe, beleza, eu tenho ajuda, né? Eu consigo agora me levantar para poder fazer as minhas coisas, para poder correr atrás de ajuda para o meu filho. E é mesmo, você acaba perdendo o real ali, né? O que você imaginou para o seu filho, né? O ideal, na verdade, você perde o ideal, né? E por isso o luto, às vezes nega, até esse processo todo, até aceitar, é difícil, né? Eu sempre falo que tudo é um processo, né? Esse processo também de aceitar a questão do seu filho para ir poder cuidar, para aí poder as coisas poderem, né, se organizar, né, naquele momento, é um processo longo. E por isso, muitas vezes, a nossa ajuda é importante, né, como profissional. Né? Isso. Eu vi que você colocou também como importante o não rótulo, né? Receber o diagnóstico, mas é importante a família não colocar aquele rótulo, né, na criança. Fala um Isso. pouquinho mais Muitas sobre vezes, isso. e falo assim, muitas vezes as Tem famílias que falam fechar assim, minha janela rapidinho, Débora, porque o cachorro tá, resolveu não tem problema, vai lá, depois eu falo. Participação especial do cachorro. a participação especial. Participação especial aqui do cachorro, gente. O pessoal do Facebook tá conseguindo ouvir bem a Débora. Eu vou colocar um pouquinho mais próximo o microfone. Eu Oi? acho que agora eles vão ouvir melhor. Então tá bom. A gente tava falando, a gente vai falar sobre a questão do rótulo, né? Sempre que tem a questão do transtorno, não só do autismo, mas de outros, né, tem esse preconceito, vamos dizer assim, tem um problema, deficiente, é maluco. A gente escuta muito isso, né? Até a nossa profissão, né, a minha, no caso, como psicóloga, as pessoas têm preconceito de chegar até a gente, né? Porque acham que só quem vai até o psicólogo é maluco, né? Tá precisando de ajuda, maluco, e você vai lá, é maluco, a gente cuida de maluco. Não, não é isso. Né? Então a gente ainda tem esse rótulo. Claro que hoje em dia está muito diferente, né? Mas a gente ainda carrega esse rótulo pra gente. Então a gente tenta quebrar isso, assim, falando sobre o assunto, né? Trazendo isso de forma mais aberta, assim, para todo mundo ouvir, para as pessoas poderem tomar consciência disso, né? Que não é só para maluco. Você pode estar com estresse, você pode estar sofrendo naquele momento, passando por um período que você não sabe lidar sozinho, precisa de ajuda, né? E às vezes não quer recorrer porque fica com aquele estigma de que não vai dar certo, ou as pessoas pensam várias coisas sobre esse estigma, né? E em relação à criança, é muito mais delicado, porque quando você fala para a criança, né, assim, você é autista, né, dependendo do nível, a criança vai perceber aquilo, a criança percebe o que está acontecendo, né? Então, quando você rotula ela como autista e não deixa ela participar, né, das redes, você proíbe ela daquela liberdade que ela tem, você perde como cuidador e a criança também. Né? Ela precisa estar envolvida naquele meio, né? Ela precisa ser considerada uma criança, né? E não um autista em si, né? A gente tem o diagnóstico para o tratamento e não para rotular a pessoa. Tá me ouvindo, Sim, Pamela? Então, deu uma pausada Tá. aqui, mas agora Travou um pouquinho. travou um pouquinho, né? Pegando esse gancho aí, a Denise, que é psicóloga também, ela colocou como desmistificar o preconceito de outras pessoas na escola, por exemplo. Na escola é legal a gente fazer esse trabalho com as crianças também, né? Porque as pessoas colocam isso como tabu. E a criança é assim, assado. Não, coloca pra ela, ela tem alguma dificuldade em relação a isso. Se você puder ajudar, né? Porque a criança é muito acessível em relação a ajudar o menino, né? A gente vê muito isso na escola. Trabalhar com criança, a gente vê essa sensibilidade deles em relação ao outro. Eu digo que é um trabalho muito interessante, porque elas surpreendem a gente, né? Quando a gente tem essa ideia do mundo aqui fora, elas têm uma ideia mais tranquila, mais limpa, assim, em relação às coisas.
Então é muito falar com as crianças sobre esse assunto, né? Sobre não só sobre esse, mas sobre muitos assuntos, né? Da forma, claro, que elas consigam entender, né? Então esse amigo aqui precisa de ajuda, vamos ajudar ele, né? Na verdade, é conseguir colocar aquele ambiente para que todos consigam participar, né? E não só as pessoas que não têm autismo, não só as pessoas que não têm um diagnóstico que consigam se envolver naquele meio ali, mas sim todos. Ah, então, eu acredito nisso, né? Fazer trabalhos, tarefas com as crianças para colocar isso participando ali da vida delas. Isso. É por isso que é importante essa rede de apoio, né? Até mesmo, não Informação. só entre os profissionais que estão cuidando daquela criança, mas também família e escola, principalmente, né? Tá Com tudo certeza. interligado, né? Tem que haver uma comunicação entre todos que estão envolvidos ali naquela vida, né? Na vida diária daquela criança. Tem mais alguma coisa para falar em relação a isso ou eu posso já fazer uma outra pergunta? Eu queria só acrescentar isso. Você falou da interação, né? É importante a informação, né? Foi o que a gente estava falando. Se a família tiver um vínculo bom, né, com os profissionais ali que estão envolvidos com o tratamento dessa criança, é muito importante. Então, qualquer dúvida, recorram a eles, né? Vão buscar informação com eles, porque eles Se estão você ali falou, acompanhando. eu vou falar mais devagar, Débora, Ah, tá bom. porque você Ah, estava com ah, divergências. então tá bom. É importante disso, dos profissionais estarem em relação com os pais e os pais estarem em relação com esses profissionais. Porque qualquer dúvida sobre o que está acontecendo com a criança desenvolvendo, a criança não está desenvolvendo, como é que isso está funcionando, é importante você buscar para quem está acompanhando. Né? As pessoas melhores para falar sobre as crianças são os pais e os profissionais que estão ali ao redor, né? Os professores, né? As pessoas que convivem todos os dias. Né? Então, tirar essa ideia de que o Google responde tudo, muitas vezes, é importante. Né? Então, pontuar isso de que é importante você procurar Desde artigos ajudando que sejam. autismo, vai falar que não tem câncer, né? Para o Google, tudo Pois é é, câncer. pois é. É muito difícil. E às vezes a pessoa. Agora na pandemia, né? Isso afetou muito o desenvolvimento das crianças, porque elas ficaram dentro de casa. Então, ai, meu filho fazia isso e agora não está fazendo mais. Mas como é que está a rotina do seu filho? Né? Qual a diferença que tinha do antes, que ele estava fazendo, e do depois? Né? Na pandemia, muita coisa mudou. Então, é importante você observar também o entorno do que está acontecendo com a criança. Sim, Tem tem algumas mais uma perguntas pergunta. aqui. A Ingrid, eu não sei se antes da Ingrid alguém perguntou, mas a Ingrid falou o seguinte: você acha que esse rótulo de autista pode inibir o desenvolvimento da criança? Eu não vi ainda essa questão no autista em si, mas eu vejo em outras crianças, né? Quando algumas pessoas próximas falam, mas você é muito lerdo. Pronto, a criança pega aquilo para ela e leva. Então, eu com certeza acredito que aconteça isso no autismo. Quando a pessoa começa a rotular, mas você é autista, então você tem atraso, você é autista, então você tem isso, né? O autismo não é algo concreto para todo mundo, né? Pode acontecer de uma forma para uma pessoa e de outra forma para outra. Então, não rotular isso, né? Talvez explicar, tem autismo, mas não tirar ele desse meio. Né? Inserir ele nesse meio da escola, inserir nesse meio da família, fazer com que participe para não rotular. Né? Beleza. Parece que eu tô com um ponto aqui, não tô, não. Eu tava vendo se tinha pergunta Parece pelo mesmo. Facebook. Então, beleza. Nós não falamos sobre o lance do espectro, né? Você Ah, falou sim. sobre Vou cada voltar. um ter alguma coisa e eu lembrei que é importante, porque tem gente que não sabe, né? Por que a gente fala TEA, que é o transtorno do espectro autista? Por que Uhum. espectro? E a gente imagina aquele espectro de cor, por Isso. exemplo, de cores visíveis, né? Que fala espectro de cores visíveis. Então, assim, tem o branco, tem o amarelo escuro, o amarelo claro, todas as cores, mas em tons diferentes, por isso que é um espectro. E no autismo é a mesma coisa. Não tem como, Uhum. é assim, assim, assado é autista. Não, não tem, porque vai se revelar de alguma forma em um, de outra forma em outro. Os dois têm autismo, mas não exatamente todas as características são iguais, são semelhantes. Por isso que é o espectro, tá? Porque tem essa variação bem grande. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta pelo Instagram.
Aí a Às Ana vezes eu não consigo acrescenta ver, se você puder ir parceria falando. família-terapia. Oi? Às vezes eu não consigo ver a pergunta porque passa rápido, aí se você puder depois ir Sim. lendo para mim. Então, a Ana Lucas, fonoaudióloga, acrescentou: parceria família e terapeuta é muito importante para a evolução do paciente, com certeza, Mesmo. principalmente quando a família é, segue as orientações do terapeuta, né? Porque não adianta ter aquele 1, 2, 3 encontros ali semanais e o trabalho não ter uma continuidade em casa, com a família, justamente que é quem está mais próximo, né? Daquela criança, daquele adolescente, seja quem for, o Uhum. diagnosticado. Então, a gente vai pular para outra pergunta, tá? E aí, Tá quando bem. eu coloco assim, família, a gente precisa observar, quer dizer, os pais precisam observar o comportamento, né? Não só os terapeutas, mas os pais, principalmente, precisam observar, após o diagnóstico, esse comportamento do filho, né? E aí vai ter toda aquela reorganização familiar por conta das terapias que o filho tem que fazer, né? Que geralmente é fono, psico, TO, uma Uhum. psicopedagoga, é uma equipe ali mesmo Isso. multitrabalhando, e o ideal que fosse transdisciplinar, né? Uhum. Que é o indivíduo ali e todo mundo ali trabalhando em Todo mundo prol trabalhando junto. daquela pessoa. E aí eu coloquei assim, sentimento dos pais, né? Ao iniciar essa observação, após o diagnóstico. O sentimento pode ser de culpa, Isso. frustração, medo, vergonha, tristeza, ou eles têm um pensamento positivo. Como é que é isso? Tem algum estudo que fale sobre esse sentimento dos pais? Eu não vi um estudo falando sobre isso, mas o que eu percebo, né, o que eu percebia quando estava trabalhando com esses pais era assim, o que eu fiz de errado? Né? Será que a gente não tomou todos os cuidados durante a gravidez? Né? Eles começam a se culpar em relação do que poderia ser feito. Né? Só que o autismo não tem nada comprovado do que é algo, né, assim, pode ser algo genético, né, mas pode ser várias coisas, né? Não tem nada comprovado que seja isso, que seja em relação ao pai, à mãe, né? Ainda estão pesquisando sobre isso, né? Então surge sim o sentimento de culpa e o desespero, né? O que eu vou fazer agora? Porque quando você não tem informação sobre aquele assunto, você fica desesperado, né? O que eu faço agora? Como é que vai ser? Né? Então, acolher esses pais com informação e ouvi-los, né, é muito importante. A gente ouvir qual é a sua dúvida, né? Com que eu posso te ajudar em relação a isso? Porque a gente tem informação, claro que a gente não sabe de tudo, mas a gente sabe onde ele pode procurar ajuda, né? O que ele pode fazer naquele momento, quais são as orientações para aquela criança, como ele pode ajudar. Porque eles ficam muito sem saber, assim, eu vou levar na terapia, mas o que eu posso fazer para o meu filho? Né? E vem essa questão que você falou, né? Ajudar em casa. Orientar esses pais a ajudarem as crianças em casa, né? Com atividade, né? Que a TEL vai passar, que a Fono vai passar, que a psicóloga vai passar. Então, atividades para essas pessoas que estão ali envolvidas naquele momento, naquele ciclo. Mas surge sim, né? O que eu faço agora? A culpa é minha. Esses questionamentos surgem bastante. Ideal é que os pais busquem esse conhecimento, busquem essa informação. É, é bem complicado, né? Assim, eu penso, eu como mãe, né? Eu me coloco às vezes no lugar da mãe, penso várias coisas, né? Como eu reagiria, como seria, por mais que eu tenha, né, essa formação de terapeuta. Mas assim, o que eu vejo na prática clínica, embora hoje em dia eu não trabalhe mais com crianças, né? A não ser que seja voz, né? Criança, Uhum. não as crianças, mas eu vejo muitas mães que às vezes as mães não negam, mas o parceiro nega, e aí não fala com a família, né? Uhum. Já teve caso da mãe pedir pra gente, ó, se algum dia eu não trouxer com a tia, com a avó, com o avô, né, com outra pessoa que não eu, por favor, não comenta sobre o que é. Só fala o básico de como foi a terapia, mas não comenta sobre o que a criança tem. Então, assim, é, isso. Então, assim, eu vejo que existe, de repente, um medo ou uma vergonha, né? E, de repente, lembrando dessa mãe que falou da tendência da depressão, de repente é a depressão que
que faz isso, que faz ter essa vergonha? Como que é isso aí? E aí, se você puder já emendar para falar para gente qual é um sinal de que eu esteja em depressão ou de que eu esteja muito ansiosa em relação ao meu filho, também você pode acrescentar, Débora, por favor. O que acontece? A gente pode ter sintomas, né? Não só nessa questão, mas no geral, assim. Eu posso ter sintoma de alguma coisa, você pode ter sintoma, mas a gente só fecha o diagnóstico se a gente preencher, né, de acordo com o DSM, que a gente usa para o diagnóstico, a gente só tem que preencher aqueles requisitos ali. Por isso que a gente fala dessa importância de ser avaliado por outra pessoa, especialista, não se autoavaliar no Google, né? A gente tem essa questão. Sobre as mães dos autistas, é importante perceber como você está se sentindo em relação ao seu filho, em relação ao tratamento dele, né? Pode ter tristeza? Pode. Tristeza pode ser um sintoma da depressão? Pode. Mas se você está desconfiando disso, se é algo que acontece com muita frequência, ou foi algo que aconteceu uma vez, né? Se for frequente, procure sim um especialista para avaliar você, para te dizer, né? Para você poder falar para ele o que está acontecendo. Porque às vezes pode não fechar um diagnóstico, mas naquele momento você está precisando de ajuda. Está precisando de alguém que consiga te ouvir e te orientar em relação àquilo que está acontecendo. E muitas vezes, assim, só o fato de acolher aquela pessoa já faz toda a diferença. Ela sabe que naquele momento ela não está sozinha, né? Então, identificar esses sintomas, assim, para você é importante, mas não faça seu diagnóstico, né? Busque ajuda para poder fechar isso, se for o caso. Se não for, mas se aquele ambiente ali da psicoterapia for importante para você, continue. Né? Em um momento você talvez não precise mais, mas se naquele momento é adequado, você sente estar bem fazendo aquele tratamento, continue fazendo. Né? Busque ajuda. Tá bom, Débora, a gente tem uma pergunta aqui pelo Facebook da Mônica Regina, e ela perguntou: gostaria de saber se é possível ter diagnóstico de autismo na adolescência. Sim, foi o que a gente falou, né? Dos níveis. Às vezes as pessoas não conseguem identificar. Também tem isso, né? A gente está desenvolvendo muito mais estudos sobre isso, sobre o autismo. Eu não lembro de quando eu era criança, na escola, alguém falar, tem um autista aqui, eu tenho uma criança, né, com dificuldades. Hoje em dia a gente escuta muito, né? Como profissional. Mas quando eu era criança e adolescente, eu não tinha ideia do que era. Não sei se por falta de informação, mas no convívio, assim, a gente não ouvia. Então, hoje não é que tenha mais autistas, é porque tem mais informação sobre o assunto, estão desenvolvendo mais pesquisas, estão avaliando melhor, mas pode, sim, aparecer na adolescência, porque, às vezes, não tinha dificuldade lá, quando é criança, conseguia fazer as atividades normais, conseguia ter as funções ali do dia a dia normal, não tinha nada alterado ou com dificuldade. E quando chega a adolescência, que é outra fase, que precisa desenvolver outras áreas ali para poder estudar, muitas vezes fazer um estágio, né, buscar outros recursos, não consegue. Até mesmo se relacionar com outras pessoas. Então, pode sim aparecer na adolescência ou até mesmo quando for adulto. Tá bom, Débora. Alguma outra pergunta? Estou olhando aqui no meu no Facebook. Meu, já foi essa última pergunta da Mônica. Da clínica, não. Tem alguma coisa a mais para acrescentar, Débora? Tem alguém que falou alguma coisa aqui? Alguém mandou uma mensagem. É importante os pais saberem o diagnóstico e juntos auxiliar o tratamento. Na prática, quando ocorre a negação do pai ou da mãe, o tratamento fica mais difícil. Vejo muito mais os pais ansiosos. Uhum. Essa negação do que está acontecendo foi o que você deu esse exemplo da mãe, né? Assim, eu vou levar meu filho, eu sei o diagnóstico dele, mas não quero que outras pessoas da família fiquem sabendo. A criança percebe isso, que tem algo que está sendo escondido ali, né? Isso deixa os pais mais ansiosos, porque você está escondendo algo, né, da sua família. Isso deixa a criança mais ansiosa, porque tudo é muito em segredo. Eu tenho que dar continuidade ao tratamento em casa, porém eu não posso fazer atividade na frente do pai do meu filho, porque ele vai saber, né, que eu estou fazendo isso para ele. Então tem muito algo que precisa ser contado, né? Foi o que a gente falou, não para rotular, mas para poder tratar e aquela criança poder se desenvolver bem com os estímulos necessários para cada faixa etária dela, né? Então todas as informações que estão sendo passadas para a mãe, né, se puder passar para quem cuida também, para quem ajuda, é importante para todas as pessoas saberem, se informarem. Foi o que a gente falou também, a informação é importante,
para aquilo não virar um tabu dentro da família e para o tratamento da criança, né? O desenvolvimento dela em si. Isso. Aí a gente tem um comentário aqui da Edmeia Barros. Infelizmente, muitos cresceram com esse problema, mas sem nenhum diagnóstico e nenhuma ajuda. Verdade. Né? E Isso aí, quando acontece bastante. pega o adolescente, pega o adulto, às vezes, né? Justamente por causa disso. E a Ingrid também. Alguns pais superprotegem os filhos com diagnóstico com TEA. Ou outro, esse também seria um dificultador. Peraí. Esse também seria um dificultador, como ocorre quando a negação do diagnóstico. A superproteção aí, né, dos pais, quando recebem esse diagnóstico, seria um dificultador também? O desenvolvimento da criança? É porque eu não consegui acompanhar a pergunta, né? Quando recebe o diagnóstico, pode ser um dificultador para o desenvolvimento. A negação do diagnóstico, ela dificulta, né? E a superproteção também dificulta. Sim. É isso que ela está falando. A superproteção também dificulta, como a negação também dificulta, entendeu? Sim. São duas coisas diferentes, né? A negação e a superproteção, mas elas acabam ali se relacionando, né? Então, quando você nega o tratamento do seu filho, você está excluindo ele de se desenvolver, né? De estimular ele, está fingindo que nada está acontecendo, quando na verdade as coisas estão acontecendo ali ao seu redor. E quando você tem a superproteção, por exemplo, ele tem autismo, então não vou deixar ele sair de casa, porque ele pode se machucar. Não vou deixar ele fazer as atividades que ele consegue fazer sozinho, né? Então você começa a bloquear ele das coisas, né? Limitar ele das atividades que ele poderia fazer como criança, né? Que é brincar junto com outras crianças, é poder comer, né? Tentar comer sozinho. Você começa a limitar ele. Então isso dificulta muito o desenvolvimento. E acaba atrapalhando o tratamento dele. Se ele tiver em acompanhamento, né, com um profissional na clínica, e você em casa não deixar que ele desenvolva as tarefas sozinho, isso acaba atrapalhando o tratamento. O tratamento não flui. Né? E a gente vê isso muito, né? Não só na questão do autismo, mas em crianças, assim. Quando a criança começa a se desenvolver, querer fazer as atividades sozinhos, os pais começam lá e vai se machucar. Aí agora, como é que vai ser? Né? E isso atrapalha bastante, assim. A criança, quando está, às vezes, na terapia com a gente consegue perceber isso, né? Tem muito medo, né? Não consegue chegar perto. Pode pegar esse brinquedo, aí ela fala alguma coisa que chama a nossa atenção. Então, por isso que estar perto dos pais também é o ideal para o tratamento. Beleza. Ô, Débora, e aí os pais recebem um diagnóstico, eles querem compartilhar com a família, né? Com os familiares e amigos, mas não sabem como. Como que eles podem falar sobre esse assunto? Você pode escolher as pessoas que você quer falar. Você não precisa falar com todo mundo. Porque realmente, foi o que a gente falou, ainda tem o preconceito. As pessoas não entendem, né, o que acontece. Então, o ideal é que você fale com as pessoas que ajudam a cuidar do seu filho. Né? É aquela família ali que está envolvida com ele todos os dias. São os avós, são os pais. Né? A escola muitas vezes precisa saber. Né, para não ficar julgando muito a criança. Nossa, você é muito irritado. Nossa, você grita muito. Você não consegue falar. Então, tudo isso a escola precisa ser informada. Assim como a escola informa a mãe, né, todas as atividades que a criança faz ali na escola, durante o dia, a rotina dela, é importante também que a família conte para a escola o que está acontecendo. Né, porque ali é uma troca. Também é um profissional que está ajudando seu filho no desenvolvimento. Você não precisa contar para todo mundo, mas sim para aquelas pessoas que podem te ajudar, que você se sinta segura para falar, né? Assim, à vontade. Eu posso falar com essa pessoa porque eu confio nela. Então, vai muito de você, assim, em quem você confia, né? Nos cuidados com seu filho, né? E com a informação que você vai passar do seu filho para essa pessoa. Né? Você pode escolher essa pessoa que você vai informar e que vai te ajudar em relação a isso. Então, a gente tem mais alguma posição aqui da Edmeia. O tratamento com adolescente e adulto é igual ao da criança nos primeiros anos de vida? Não. Não. Nem na Não. psico, na TO, nem na fono. É verdade. Tem que avaliar. E o tratamento não é igual para todo mundo, né? Nem se for assim, tem 2 adolescentes que são autistas, você vai usar o mesmo tratamento? Não, né? Foi o que a gente falou. Além dos níveis, a gente tem que avaliar a pessoa. Esquecer muitas vezes aquele rótulo, né? Avalia a pessoa, escuta a pessoa
né? E depois, beleza. Então, o que eu vou usar com ela? Vou usar isso, essa atividade tal, vai ajudar nisso. Nunca é igual, né? A gente lida com várias pessoas, né? Então, a gente percebe isso, nunca é igual. Eu não uso a mesmo trabalho com essa, nem com outro. É diferente. Algumas E coisas ali vão ser parecidas, mas nunca é igual. pegando o gancho aí da questão do tratamento, né? O pessoal pode perguntar por que precisa fazer tanta terapia, né? Se o principal do autismo é a questão da interação social, da parte psicológica, da comunicação e das habilidades ali das atividades, na execução das atividades diárias, né? Tem que ter essa equipe, porque cada uma na sua área vai contribuir, né? Nós temos a TO, que vai ali ajudar nessas atividades de vida diária, né? A psico, que vai cuidar dessa parte da interação, da parte psicológica, interação social, né? Isso Esse convívio. E a fono, principalmente na parte da comunicação. Temos muito trabalho também com a psicopedagogia, que vai também trabalhar essa parte da cognição. Então, assim, é preciso, sim, uma equipe multi, né? Uma equipe trans, melhor ainda, né? Todo mundo ali em prol. E, assim, antes da Débora falar a palavra final, porque as perguntas já se encerraram, eu vou falar sobre a Clínica Comunique, né? Nós temos esse pessoal trabalhando e lá todo mundo conversa em prol daquele paciente, né? E não só não há conversa só entre os profissionais da clínica, mas a gente faz interação com os médicos. Na clínica não tem médicos, né? Então a gente precisa muitas vezes, não tem fisioterapeuta, né? Muitas vezes a gente pega os contatos com os pais, a gente entra em contato com o físio, entra em contato com a pediatra, com o neuro, com a cardio, muitas vezes as crianças que são cardiopatas. Assim, existe inúmeros profissionais trabalhando ali em prol e a gente quer justamente manter essa comunicação, para a gente oferecer sempre mais um atendimento de qualidade e personalizado. Isso que a Débora falou. Não é porque, chegou com esse rótulo aqui, vai fazer isso, vai trabalhar dessa forma. Não. Né? E não só entre os médicos também, que a gente busca essas informações adicionais, né? E mostra o que a gente está fazendo, mostra o nosso plano terapêutico para aquela criança, mas também na escola. A busca ali nessa escola para saber como é que está o comportamento dessa criança na escola, o que a escola faz para ajudar, né? Também somar ali ao nosso trabalho. Então, assim, a importância da equipe da equipe transdisciplinar na vida da criança é justamente isso que a gente quer trazer como importante também no atendimento da nossa clínica, né? Débora, eu vou perguntar aqui enquanto você fala, E às as vezes, palavras finais, orientação aos pais, quem tem alguma dúvida, como é que pode fazer. Fica à vontade aí que eu vou procurar se tem alguma pergunta perdida aqui entre Faces e Instas, tá bom? tá. Não é isso. Só acrescentando o que a Pamela falou, às vezes a gente vai até a escola para ver a interação da criança, né? Para entender o que está acontecendo, tem a visita, né? Em muitos casos é necessário fazer para entender essa interação da criança com outras crianças. Porque muitas vezes na clínica, como tá só ela, a gente percebe. Ela, o que ela tá fazendo, a gente avalia, né? Avalia ela com o pai, com a mãe, quem entrar com ela. Mas às vezes essa interação na escola a gente não tem, né? Às vezes a gente busca, né, o professor para saber e outras a gente vai até lá para entender o que está acontecendo, para saber como é que o que está acontecendo na escola. Né? Só complementando mesmo o que você falou. A gente vai falar mais o que agora? Não, eu procurei aqui no Face, não tem mais nada, a gente só tem a Alicia que tinha me falado que tem orgulho de ser tua amiga, sucesso para Ai, nós. obrigada. Eu só agradecendo pelo esclarecimento, falando aí da Obrigada por gente. terem participado também, né? Perguntando, interagindo com a gente. A Denise, psicóloga, falou: vivenciar um transtorno psicológico hoje ainda é enfrentar um preconceito da sociedade. Com certeza. Eu acho que E o só quanto foi é isso. difícil, assim, né? Para a pessoa, né? Já que ela tem esse olhar, as pessoas podem ter preconceito, elas preferem se isolar, né? E isso é muito dolorido, você se isolar de algo que você gosta de fazer com medo de contar para o outro, né? É interessante quando você consegue ser
mais congruente com você, você consegue ser mais congruente com o outro também, né? Então, falar sobre isso, você pode falar para quem você sentir confiança, né? Você acaba ajudando o outro quando você fala, ó, eu tô passando por isso, tá acontecendo isso. Então, as coisas vão se esclarecendo. Beleza. Poxa, muito obrigada, Débora. A gente já Obrigada pelo quase convite. 50 minutos, gente, tem no máximo 1 hora. Então, eu já queria agradecer a todos que entraram, que acompanharam pelo meu, que migraram para o Instagram da clínica. Quem ainda não migrou, é @clinica.comunique. A gente está pedindo aí para o pessoal seguir, que a gente vai fazer uma série de lives, né? Nosso primeiro assunto é autismo, né? Mas a gente está entrando aí no mês da voz, né? Quem sabe, né? Quem sabe a gente tem a permissão para falar um pouco de voz também esse mês de abril. E é isso. Qualquer dúvida, eu vou deixar uma caixinha de perguntas no nosso story aqui da clínica. E Isso. aí, qualquer outra pergunta, sem ser nesse tema que nós abordamos hoje, você pode colocar por causa da série de lives. A gente vai entrar com essas perguntas em outra live, tá bom? Então, assim, quero agradecer muito, Débora, né, porque você atendeu prontamente o nosso pedido, né? E a Débora, ela é do nosso corpo de psicólogos lá da Clínica Comunique. Ela faz atendimento infantil, faz também atendimento adulto. Então, assim, ela é cheia de vontade, muito estudiosa, muito competente, Tô capacitada. cheia de vontade de aprender, de participar. Então, assim, eu quero agradecer muito, né? Obrigada. E ela tá lá no nosso Instagram, é só você procurar e vai achar o perfil dela, porque ela posta muita coisa interessante, os conteúdos dela são muito bons. Ai, Então, que bom. Fica aí meu agradecimento, tá, Débora? E Obrigada, eu que agradeço. que bom que a uva nos uniu. Verdade. Aqueles bons encontros. Muito obrigada. Obrigada, a gente, por participar. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá para a Clínica Comunique, a gente vai responder. Se não responder, outra pessoa também, porque a equipe é bem grande, né? Muita gente participando, ajudando a gente. Então, qualquer dúvida, podem mandar mensagem que a gente vai continuar por aqui. Tá bom? Muito obrigada pelo convite. Tá bom. Vou me despedir daqui do pessoal Beijo. no Instagram da clínica. Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada. Ela vai ficar salva? Vai, né? Vai, a gente vai salvar agora. Então tá. Beijo. Assim Tchauzinho, gente. Tchau, pessoal do Instagram, do Facebook da clínica. Meu Facebook pessoal, muito obrigada a todos que acompanharam, o pessoal que fez perguntas. E o meu Instagram pessoal também.